Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 15 de fevereiro, agora na Espanha, 21 horas e 48 minutos, no Brasil, 17h48 da tarde. Gente, esse padrão movimentacional da BTC no gráfico de 1 minuto é um padrão que antecede uma mega paulada para cima ou para baixo. Vocês vejam que a nossa reguinha de amplitude movimentacional está fortemente engolfada, abraçada pela amplitude de volatilidade do dia anterior. Basicamente, a BTC não tem força nem para cair nem para subir. Vocês vejam que a máxima de hoje ficou em 97.972, a mínima em 97.028, ou seja, estamos aprisionados num range de volatilidade muito apertado e está cada vez mais estreito esse range. Isso aqui antecede um mega movimento explosivo, muito provavelmente para cima, porque no 6 horas a BTC basicamente está acumulando no patamar da VWAP mensal. Os últimos 5 candles aqui no 6 horas, a BTC basicamente travou no patamar da VWAP mensal. E se a gente buscar aqui linkar aqui uma sequência de topos descendentes e fundos ascendentes, a gente vê um padrão triangularizado nessa acumulação que tem por centro gravitacional a própria VWAP mensal. E vocês vejam que isso aqui é um padrão gráfico típico que antecede uma mega explosão, muito provavelmente para cima, porque a BTC já revelou que não tem força para cair para baixo da base da banda de VWAP mensal e está querendo migrar fortemente para a banda superior da banda de VWAP mensal. Vocês vejam que as agulhadas ascendentes, elas facilmente estressam a upper, e as agulhadas descendentes, tirando aquela do dia 3 de fevereiro, todas as outras basicamente mal conseguiram alcançar a base da banda de VWAP mensal. É muito provável, e o fundo em relação à mega agulhada anterior a essa de 3 de fevereiro, os fundos estão fortemente ascendentes também. Isso aqui indicia uma ampla continuidade do movimento de congestão anterior, que foi antecedido por um mega mastro, que por sua vez vai gerar um mastro de fuga que vai dar seguimento ao movimento anterior. Então, se o movimento anterior trouxe a BTC de 73777 para 108 depois 109, a continuidade desse movimento vai levar a BTC para algo entre 130 e 150 mil dólares. Por isso que eu estou reportando para os senhores. Estar de fora do mundo cripto neste exato momento em que a BTC segue dando vigência a uma mega acumulação que está se comportando como uma mola que a gente vai espremendo. Quanto mais longeva for essa congestão aqui, mais violento será o movimento de fuga. Por isso que eu estou falando, as pessoas acham que a BTC vai mandar e-mail: olha, eu estou subindo, olha, vocês venham aqui embarcar porque vocês vão ganhar dinheiro. Gente, a BTC ela não se move assim. Ela se move de forma espasmódica, ela não vai mandar recado. Quando o Trump foi eleito, em 6 de novembro, olha o que aconteceu no dia 7, 8 e 9. A BTC ela conseguiu romper 73777, e aí em 3 candles ela saiu de 74 e foi buscar numa paulada só 94, depois protagonizou uma congestãozinha e foi buscar 102, depois testou a base da congestão e depois foi buscar 108, depois congestionou aqui na altura de 90 e poucos e foi buscar 109, mas aí a gente já estava desenhando a congestão. Mas em 3 ou 4 candles, ela saiu do patamar resistencial mais brutal, que era 73777, em 3 candles ela foi buscar 93. Esse movimento aqui que eu quero que vocês entendam. Vocês vão amanhecer com o Morobuzu comprador ascendente e não haverá uma janela segura de embarque. Vocês precisam estar posicionados nas melhores altcoins. Algumas soluções de camada 1, como LTC, XRP, BNB, já estão despontando. O gráfico do Others, que mede a capitalização das altcoins de baixa, que mede o market cap das altcoins de baixa capitalização, começa a dar sinais de ganho expressivo de musculatura. Vocês precisam estar aportados nas melhores altcoins. Por isso que eu insisto,
Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo, subdivididas em 3 categorias de agressividade: conservador, moderado, agressivo. Em cada categoria eu subdivido nos melhores nichos setoriais que vão performar neste ciclo: AI, DeFi AI, DeFi, que é a infraestrutura descentralizada, RWA, que é a tokenização de ativos do mundo real. Enquanto eu vos falo agora, ações de Nvidia, Apple, Meta, estão todas virando tokens ERC20 na rede ETH. A BlackRock está transformando o mercado obrigacionista norte-americano em tokens ERC20 na rede ETH e TRC20 na rede Tron. O sujeito para estar desembarcado precisa ser bem menos que um mineral. Gente, eu recebo muita mensagem de alguns que estão desanimados porque ficam tentando fazer previsões específicas de quando as altcoins vão começar a subir. Gente, é inegável que a gente está dando vigência a uma mega congestão. Olha o 15 minutos. Olha o Renko. Vou mostrar o gráfico de Renko. O Renko, para bom entendedor, só o gráfico de Renko basta. Tem como alguém negar que isso aqui foi um mastro? Foi um mega mastro desenhado. Isso aqui é uma bandeira. E a fuga subsequente vai dar aso à próxima pernada, exatamente como aconteceu na congestão anterior. Gente, não tentem ficar... Primeiro, não fiquem seguindo ex-BBBs, subprotozoários, que falam que o target da alt-season já se esgotou, não vai ter temporada de altcoins. Essas pessoas que ficam fazendo previsões de quando a temporada de altcoins vai começar a subir, elas basicamente não entendem que cada ciclo é um ciclo. Neste ciclo especificamente, a maior parte do influxo de capital está vindo dos institucionais, principalmente se direcionando aos ETFs de BTC e ETH no mercado à vista, muito mais BTC. E a BlackRock, a Fidelity, as grandes emissoras de ETFs de BTC, elas precisam emprestar lastro para esses ETFs. E elas compram essas BTCs de holders. BTCs nesse nível de entrada de capital institucional. A gente está falando de cada compra da MicroStrategy é 15 mil BTCs. Isso aí não se compra de mineradores, como alguns subprotozoários ficam me mandando. Mensagem. Gente, BTC nesse nível, só a BlackRock, só os ETFs de BTC no mercado à vista já tem mais de 1 milhão de bitcoins. BTC nesse nível só se compra de holders. E vocês podem ter certeza que a magnitude desse ciclo ela está completamente adequada a longevidade dessa acumulação. O que eu quero dizer? Vocês precisam entender que nesse ciclo a gente está começando a operar. Vai ser o primeiro ciclo onde altcoins vão ostentar market cap de trilhões. Vai ser o primeiro ciclo onde o market cap de uma ETH, de uma Solana, de uma BNB vai se aproximar do market cap de Big Techs. Então, vocês precisam entender que a magnitude desse ciclo é diferente. E essa magnitude... Por que eu estou falando isso? Porque eu estou recebendo textão de subprotozoários dizendo que os targets temporais de uma alt-season estão se esgotando e que não vai ter temporada de altcoins. Eu estou querendo explicar para esses minerais que ainda vão precisar de alguns bilhões de anos para ter 2 neurônios, um dando curto com o outro, um dando curto-circuito com o outro, é que esse período e longevidade de acumulação, principalmente quando a gente olha para um gráfico como esse aqui, do gráfico de Renko, ele é adequado, ele é completamente... ele é proporcional, melhor dizendo, a magnitude da base de usuários que está se desdobrando em favor do mundo cripto. A gente está prestes a ostentar market cap de altcoins, flipando o market cap de Big Techs. Então,
a magnitude desse ciclo em termos de base de usuários, em termos de market cap de altcoins, sustenta a necessidade de períodos de acumulação mais longos, até para poder acomodar toda essa estrutura de tráfego de dados e riquezas que se desdobra de forma descentralizada dentro de um sistema que há poucos meses atrás basicamente fazia circular mais dados e riquezas por meio de um Mastercard, de um Visa ou de grandes clowns do Vale do Silício. E hoje a gente sabe que nos meses de outubro, dezembro e janeiro circulou mais o USDT e o USDC nas redes Tron, TRC20, USDT e BSC do que Visa, Mastercard somados. Então está havendo uma mudança sísmica em termos de como o tráfego de dados e riquezas trafega no planeta. O que eu quero dizer com isso? Esqueçam esses minerais subprotozoários que ficam fazendo um copia e cola do calendário dos ciclos anteriores, tentando impor o mesmo calendário para esse ciclo. A expansão de redes nessa magnitude que o mundo cripto está assumindo, não respeita calendários estanques. É isso que eu quero que vocês, minerais, subprotozoários, que vão demorar ainda 5 eras geológicas para poder ter 2 neurônios, entendam. A gente está falando de expansão de redes, a gente está falando de market caps que vão basicamente ser consentâneos com a base de usuários. Então, quando a gente olha o market cap de uma Meta, que vale 1,86 tri. Por que ela vale isso? Porque tem uma base de usuários de 2 bilhões de usuários. Por que a Solana vai avançar para quase 1 trilhão de dólares de market cap até o final desse ciclo? Facilmente vai passar de 500 bi e vai a 1 tri, talvez 1 tri. Vamos lá para o market cap da Solana, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Quanto é que vale a Solana hoje? Solana vale 94 bi. Por que eu estou dizendo que a Solana vai para cima de 500 bi, meio tri ou, se não, 1 tri? Porque ela vai se multiplicar por 5, pelo menos. Ela vai a $1.000. Então, se ela se multiplicar, ela vale 94 bi, quase 100 bi, ela vai a 500 bi, que dá meio tri. E por que ela vai a isso, para esse patamar? Porque ela cresce de forma mais agressiva que a adoção da energia elétrica. Ela cresce de forma mais agressiva que a adoção da internet. Ela cresce de forma mais agressiva que o Facebook. Nos tempos áureos, lá em 2005, 2006, ela cresce de forma mais agressiva que a ETH. Ela é a rede que cresce de forma mais agressiva na história da nossa espécie. São mais de 6 milhões de public addresses ativos, novos public addresses ativos todos os dias. E ela só tem uma base de usuários de 180 milhões de usuários ainda. Vocês vão esperar ela ostentar uma base de usuários de 1 bi e meio, talvez 2 bi, para poder aportar na Solana? Aí ela vai ostentar um market cap de 1 tri e meio e vai crescer vegetativamente. Por quê? Porque a população global é de 8 bilhões de seres humanos, só que metade está fora do consumo, a outra metade, 4 bi, é subdividida em mais 2 metades, 2 bi só consome para sobreviver, só sobra 2 bilhões. Para ter dinheiro para poder investir e participar de fluxos globais de redes. Que é basicamente a base de usuários do Meta. Bota aí no Google e pesquisa quantos usuários tem as redes da Meta, que é WhatsApp, Instagram e Facebook. É 2 bi. É 2 bi de usuários, a base de usuários deles. Aí vocês vão esperar a Solana bater 1 bi de usuários para poder aportar, aí vocês não vão surfar essa mega tração parabólica que é o que faz a multiplicação geracional de riqueza. Vocês precisam entrar dentro de um... Vocês precisam adquirir cotas de participação de uma rede quando ela está se expandindo, quando ela está no início da curva de expansão parabólica exponencial, e não quando ela começar a ostentar um crescimento vegetativo, como que já é o que acontece com a Meta. É isso que os minerais não entendem. É isso que eles talvez nunca vão conseguir entender. Aí a gente mostra, desenha
demonstra que a gente fez uma onda 1, 2, 3, 4 e vai fazer a onda 5 que vai levar para 200 mil e eles não entendem, eles continuam não entendendo. Meus amigos, a hora de aportar no mundo cripto é agora. Não importa se essa congestão vai demorar mais 3 semanas, mais uma semana ou mais 24 horas. Ela vai acabar redundando numa mega fuga ascendente para algo acima de 130 mil dólares. E na Seara Fática, um padrão gigante de megafone do Bitcoin vai levá-lo para um patamar entre 270 mil e 300 mil dólares. Se a gente olhar no gráfico semanal, desde os topos do ciclo de 2021, né, em que a BTC bateu 64, depois bateu 69, a BTC na verdade está desenhando um grande megafone que vai ostentar como fuga ascendente uma pernada que é proporcional a que antecedeu a última acumulação. Por isso que eu estou falando, a BTC invariavelmente vai para cima de 200 mil dólares até o final desse ciclo. Ainda nos fatos, Fundo Soberano de Abu Dhabi relata possuir 455 milhões de dólares em ETFs de BTC no mercado à vista da BlackRock. É ou não é o novo normal? E o token Libra, endossado por Javier Milei, o presidente argentino, acabou sofrendo um rug pull de 107 milhões de dólares. Esse token explodiu porque o Javier Milei tweetou na plataforma X promovendo esse token. Depois ele disse que não era bem assim, que não conhecia os devs do projeto e começou a desdizer o que tinha dito, basicamente. Resultado, foi um verdadeiro rug pull. Muita gente perdeu bastante dinheiro. Também depois do que o Donald Trump fez com as memes de Trump e Melania, agora parece que virou moda. Chefes de Estado resolverem promover shit coisa. Na seara geopolítica e finanças internacionais, equipe de negociação do Donald Trump, negociação de paz entre Rússia e Ucrânia, já estão a caminho da Arábia Saudita. Quem vai mediar o tratado de paz entre os russos e os ucranianos vai ser a Arábia Saudita, de nada mais, nada menos que Mohammed bin Salman, que é muito amigo do Putin. É só ver o que acontece quando os dois se encontram. E uma equipe do Donald Trump, que já está em solo saudita para poder receber as duas partes. É muito provável que dali saia um tratado de paz. A Ucrânia vai ter que ceder bastante, porque o secretário de Estado, Marco Rubio, já avisou que o Donald Trump não vai aceitar qualquer exigência da Ucrânia em termos de manutenção das áreas territoriais já ocupadas pela Rússia, em termos de suposta adesão da Ucrânia na OTAN, que é tudo que o Zelensky queria. O próprio Trump já disse que também não vê no Zelensky uma liderança legítima. O Trump cutucou e criticou o Zelensky por ter suspendido as eleições gerais na Ucrânia, já que o seu mandato já era para ter terminado e ele suspendeu as eleições por tempo indeterminado e continua sendo o presidente da Ucrânia. O Trump também já dá indícios de que não vê nenhuma legitimidade na gestão do Zelensky. Inclusive, o Trump exigiu que o Zelensky marque as eleições gerais na Ucrânia. Enfim, essa é a realidade que vai acabar redundando num tratado de paz, até porque a Europa precisaria de um tempo para poder municiar, para dizer o mínimo, municiar a Ucrânia para fazer frente às investidas da Rússia. Ou seja, a Europa sozinha, neste exato momento, não sequer conseguiria defender a Ucrânia. Sem os Estados Unidos na jogada, a Ucrânia é carta fora do baralho e, basicamente, eles serão obrigados a assinar o Tratado de Paz. E o mundo, como você conhece, está prestes a acabar. Gente, o que está acontecendo com a corrida maluca da AI é muito mais impactante do que as pessoas podem imaginar. Fazendo um paralelo com o que aconteceu com a corrida pela internet, porque é sabido que poucos conseguiram antever com tamanha propriedade o que aconteceria com o mundo em muito pouco tempo. O Bill Gates foi um deles. O Bill Gates previu que a internet se tornaria parte essencial das vidas pessoais e institucionais, e hoje
Eu acredito que nenhum tribunal no mundo funcione sem internet. Eu acredito que acho que ninguém consegue resolver as coisas do dia a dia sem internet, mas enfim. Só que o Gates, ele tinha, né, uma enorme vantagem sobre as outras pessoas e outras corporações, porque ele anteviu tudo isso com uma large margem e folga, mas ele não conseguiu prever aspectos específicos da revolução da internet. O Gates nunca mencionou lá nos idos de 89 e 90, 1990, que os buscadores da internet seriam um mainstream muito valioso. O Gates também não conseguiu prever as aplicações mais valiosas da internet, que eram as redes sociais. Ele também não conseguiu prever uma outra série de outras ele previu, mas ele não conseguiu prever tudo. Exatamente como está acontecendo com a AI, a gente sabe que o mundo está mudando dramaticamente e de forma muito rápida. Milhares ou milhões de postos de emprego serão catapultados em poucos meses, serão extintos. A gente sabe, olha só ver o que está acontecendo na administração federal norte-americana. Esses 15 mil funcionários que o Elon Musk e o Donald Trump mandaram embora, servidores federais norte-americanos. Um repórter foi perguntar, da CBS foi perguntar para o Elon Musk o que substituiria esses 15 mil funcionários que já foram demitidos. Ele disse: não vai haver substituição. É AI. Basicamente é isso que o Elon Musk falou. Resumindo em miúdos, a gente sabe que o mundo vai sofrer uma mega revolução e já está sofrendo em muito pouco tempo, mas aspectos específicos dessa revolução não é possível, não é passível de ser previsto. Por exemplo, muita gente fica falando que milhões de postos de trabalho serão extintos, mas pouca gente fala que milhares de novos outros postos de trabalho serão criados. Porque, gente, vocês têm que entender o seguinte: o ser humano, em se tratando de adaptação e conhecimento, o ser humano em se tratando de adaptação e conhecimento, o ser humano ele cai para cima. Vocês precisam entender o seguinte: se a gente pegar a primeira grande revolução da humanidade, que foi a Revolução Agrícola, foi lá quando os seres humanos deixaram de ser nômades há 15 mil anos atrás. Tá lá tudo no livro do Harari, Yuval Harari. É muito interessante esse livro. Foi a primeira grande revolução que aconteceu na nossa espécie. A gente deixou de ser nômade, ficava por aí caçando e pegando semente e frutinha, e passou a ser sedentário, viver em vilas onde a gente plantava, a gente domesticou as plantas. E a Revolução Agrícola mudou a vida da nossa espécie para sempre. Porque a partir dali a gente não ficava perambulando por aí atrás de frutinha ou de caça ou de coleta. Basicamente a gente passou a colocar um conhecimento, que era o conhecimento sobre os ciclos dos vegetais. A gente passou a domesticar as plantas com um conhecimento específico. A gente entendeu os ciclos climáticos, né? Primavera, verão, outono, inverno, e passou a extrair daí uma vantagem em relação ao aparente caos da natureza. Só que isso vai acontecer na AI também. Então, do mesmo jeito em que naquela revolução muitos postos de trabalho foram extintos, milhares e milhões de outros postos de trabalho foram criados. Agora, uma coisa na AI que está acontecendo e que pouca gente está dando importância vai alterar o nosso mundo para sempre. Eu não sei como isso vai ser resolvido, e esse analista que escreveu essa reportagem na Zero Hedge também ele não sabe como vai ser resolvido. Uma coisa é certa: o mundo vai precisar, nos próximos 10 anos, de pelo menos 2 ou 3 vezes mais oferta de energia elétrica. Eu vou repetir. O mundo vai precisar. A expansão da AI, porque a AI ela opera por meio de placas. Essas placas H100, H200, H800 agora da NVIDIA, elas são basicamente o principal insumo de grandes clouds, de data centers, e quando um advogado lá em São Paulo ou no Rio de Janeiro pede para o ChatGPT fazer um recurso especial ou uma apelação, aquilo é minerado.
processando milhões de variáveis de forma simultânea, minerando conhecimento de interfaces treinadas, justamente para buscar a base desse conhecimento e entregar a petição lá para o advogado. Só que isso consome uma barbaridade de energia elétrica. Uma coisa é certa, a demanda por AI a partir de agora será cada vez incontrolável, talvez infinita. Mas a gente sabe que a humanidade ela tem essa capacidade de cair para cima. Só que a energia elétrica, ela basicamente, a capacidade instalada do planeta hoje não está pronta para suportar uma demanda exponencial, uma demanda exponencial por energia elétrica. Gente, a ponto do Elon Musk já está falando abertamente em buscar energia geotérmica, porque o Elon Musk fala que em qualquer ponto do planeta ao nível do mar, a gente tem ali o magma a 8 ou 9 quilômetros debaixo dos nossos pés. Só que não existe ainda uma broca conhecida que seja capaz de ficar furando aí a crosta terrestre ao nível do mar para buscar o magma e produzir energia geotérmica. Existem países que ostentam essa característica geotérmica e basicamente eles podem se valer desse tipo de energia. Mas não é possível ficar indo ali na costa aqui de Málaga, na Espanha, ficar furando 8 quilômetros, porque basicamente a pressão e a temperatura derrete qualquer coisa. Derrete rocha, não vai derreter as brocas do Elon Musk. O Elon Musk disse que basicamente a humanidade teria duas opções. Ou a nossa maior fonte de energia gratuita, né, entre aspas, seria o Sol. Ou o ser humano manda um monte de satélite para cercar o Sol e criar um mega feixe de energia em direção a Marte ou a Terra, e dali a gente poder extrair uma quantidade quase infinitesimal de energia, ou essa tal dessa broca, ou qualquer outra invencionice maluca do Elon Musk ou de qualquer outro empresário. O fato é que a humanidade está vivendo a revolução da AI, mas a humanidade está sendo empurrada para uma outra revolução, que é a revolução da energia. Porque essa revolução da AI, em menos de 10 anos, vai empurrar a humanidade para uma mega revolução energética. Por isso que eu falo para os senhores, o que vem, e aí eu já fiz um vídeo anterior falando que Bitcoin é igual a energia, e basicamente eu sei que muita gente é cética em relação a isso, mas hoje Bitcoin é igual a energia, porque se o principal insumo para se minerar Bitcoin são as placas, as ASICs dedicadas, o segundo principal insumo é a energia elétrica. Gente, vocês precisam entender que essa mega revolução que vai se desdobrar em razão da AI vai empurrar o mundo para a próxima mega revolução, que é a revolução energética. O mundo vai... Por isso que eu falo, vocês precisam entender tudo o que está acontecendo. O mundo vai ficar sedento por energia em muito pouco tempo. O patamar de preço do Bitcoin poderá alcançar... eu já estou falando para a próxima década. Isso não vai acontecer antes de 2030, 2031. Mas vocês podem ter certeza que ativos que são energeticamente dependentes, o Bitcoin é um ativo energeticamente dependente, vão alcançar patamares inimagináveis. Vocês precisam entender o que está acontecendo. Se o Bill Gates não conseguiu prever as aplicações mais matadoras da internet, que são os buscadores, as redes sociais, ele anteviu que tudo ia mudar. Mas agora, a revolução da AI, ela tem um consenso entre os especialistas. Haverá falta de energia. E a próxima revolução pós-AI é a revolução energética. A gente precisa estar preparado para o que vai acontecer com o Bitcoin. Gente, a BTC segue dando vigência a essa mega congestão. Quanto mais tempo a gente ficar apertando essa mola, maior será a violência do movimento de fuga, mais espasmódica será o pump em direção a 130, talvez 150 mil dólares, tá bom? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC.
Eu insisto com os senhores que vocês precisam estar posicionados, não importa se essa fuga vai acontecer daqui a 24 horas, daqui a uma semana, 3 semanas, a magnitude da base de usuários até justifica com gestões mais longevas, tá bom? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.